Fala pessoal, tudo bem? Ó, eu tô fazendo esse vídeo porque eu procurei muito sobre esse ar-condicionado da Grato e não encontrei praticamente nada assim de teste, de consumo, de review, etc. Então eu vou decidir ver aqui, vou deixar meu ar-condicionado ligado 24 horas nessa temperatura de 26, porque uma coisa que eu já percebi que esse ar-condicionado ele fica de 1 a 2 graus mais frio do que eu coloco. Isso toda vez. Agora, por exemplo, tá 26, já faz algumas horas já. Se eu aperto no botão para ver a temperatura ambiente, ó, 24, e mostra depois que ele está em 26. Eu já percebi isso com qualquer temperatura. Então eu vou deixar no 26, que na verdade o quarto tá ficando 24. E eu já testei isso no termômetro aqui ambiente e realmente o 24 é 24 que ele mostra ali, entendeu? Agora são quase 4 horas. Eu vou ligar o meu medidor na tomada dele e depois que eu tiver os resultados eu mostro aqui. Ele é um Agrato Inverter de 9.000 BTUs. Então amanhã eu faço a leitura e junto os vídeos. Pessoal, então tá aqui, ó, ar-condicionado, coloquei o medidor, ó, 2 minutos e 20, 220 volts aqui, mas meio da tarde, então acaba que cai, né? 210 volts e no momento ele tá 593 watts. Que eu desliguei, mexi, abri a porta, né? Aí agora eu religuei ele e tá nessa potência. Então eu vou deixar ele aqui rodando por 24 horas. Ó, podem ver que ele não faz muito barulho. É bem tranquilo, tudo do lado dele, ó, em cima dele praticamente. Tem um barulhinho aqui que tá fazendo. Da outra vez eu melhorei, ó. Acho que eu tenho que dar uma ajustada de novo. Mas, ó, tá vendo? O real barulho é esse. Ó, não tem na verdade, só que de vez em quando ele faz esse barulhinho, principalmente quando a rotação tá ou aumentando ou caindo. Olha lá, aqui pode ver que ele tá diminuindo. Bom, então é isso. Vou deixar ele ligado aqui. E amanhã eu faço as medições. Bom, pessoal, eu peguei esse porta-canetas aqui de outro quarto. Ele tava 28 graus. E agora ele tá ajustando, né? Chegando na temperatura do quarto. Então, ele tá meio manchado aqui, mas dá pra ler a temperatura tranquilo. No outro quarto, que tá aberto tudo, ele tava mostrando que tava 28. Então ele já tá em 26.2. E realmente tá certo, porque ó, são 4h14 e o Google tá dizendo que aqui tá 28 graus na minha cidade, que é Taubaté, em São Paulo. E o ar-condicionado tá no modo frio, com vento alto e 26 graus. Então, antes, à noite aí, eu faço mais uma atualização. Pessoal, tô passando só para atualizar. Ó, pouquinho tempo depois ele estabilizou, 24 minutos, já desligou. Tá consumindo 20 watts só. Não tá mais funcionando o compressor, só o ventilador lá dentro. Bom, pessoal, são 10h36 e 21 graus fora na cidade, e aqui dentro 24,5. O que aconteceu? Hoje em específico tava ficando 25,2, alguma coisa assim. Aí eu abaixei ele para 25 para manter os 24 que eu tinha falado no começo do vídeo. Então um consumo para que fique 24 graus.
E vamos lá fora ver como é que tá o consumo até agora. Só 6 horas e 30 ligado. Motor tá desativado, tá gastando 20 watts. Até agora 1.2 kW, 216 volts, máximo de 623 watts. E o custo que ele aparece aqui, que eu coloquei como 95 centavos por quilowatt, já para deixar uma margem, tá falando que até agora foi R$1,20. Então, vamos lá. Pessoal, agora são 10 horas, está 25 graus e aqui dentro mantém no 24. Eu deixei ele no 25 durante a noite, porque hoje ele estava querendo ficar mais para 25 do que 24, deixando no 26. Então eu baixei para 25, aí agora ele manteve em 24. Bom, de consumo é o seguinte: 2.5 kW, 220 volts. Agora ele tá usando 20 watts só, quase 18 horas ligado. Pessoal, como completou 20 horas, eu decidi baixar um pouquinho a temperatura pra gente comparar. Coloquei 23 graus lá dentro. Aí a hora que eu parar o teste, nas 24, eu vou dizer quanto que tá de temperatura real no quarto. E ele subiu para 600 watts, ó. E até agora foi 2.8 kW. Certo? Pessoal, agora são 4h30, então vou encerrar lá, 30 graus. E ironicamente, só porque eu falei que ele fica de 1 a 2 graus abaixo do que eu coloco, os 23 que eu coloquei hoje tá exato o que tá no quarto. Então, né, deixa quieto. Mas não é tão preciso, tá? Tem hora que coloca 25, ele fica 23, tem hora que coloca 26, ele fica 25, agora tá 23, ele tá 23, é meio... não dá pra entender muito bem. Mas vamos lá fechar o consumo pra gente fazer umas contas. Pessoal, então estamos aqui, ó. Ele já vira o relógio, então 24 horas e 29 minutos. Tá gastando 500 watts agora. Creio que por conta do calor externo, né? E eu abaixei a temperatura, ele manteve mais tempo ligado. Então no final foram 5 kW, 220 volts. Máximo de quase 800 watts. E agora 600 watts, tá subindo. Provavelmente porque eu saí lá do quarto, então ele tá um pouquinho mais alto. Olha o que eu falei pra vocês, que ele vai mudando a rotação, vai mudando o barulho. Aí chega uma hora que ele para. E depois, às vezes, quando ele muda a potência, ele faz de novo um pouquinho de barulho. Vamos fazer umas contas então. Pessoal, vocês me desculpem a letra, mas é a única caneta que eu tinha que ia dar pra ler direito no vídeo e ficou meio grosso assim, e minha letra também não é muito boa, mas dá pra entender. Então, às 20 horas, mantendo o quarto em 24 graus, ele consumiu 2,8 kW. Isso também levando em conta que eu liguei, ele já estava ligado durante o dia. Eu comecei a contar no fim da tarde e à noite, claro, ele trabalha muito menos do que de dia, né? Nessa conta aqui por hora, deu 14 centavos por hora. Não,
0,14 kW por hora, que significa, aqui no meu caso, 11 centavos por hora. Às 4 horas e meia que ele ficou ligado em 23 graus, ele consumiu 2,3 kW. Então vocês percebam que em 4 horas e meia ele gastou quase que o mesmo que em 20 horas. Por hora deu 0,51 kW e essa quantidade de consumo representa 42 centavos hora. A média geral, se você juntar tudo, deu 5,1 kW em 24 horas e meia. Deu um total de 0,20 kW por hora. Isso significa 16 centavos por hora, R$ 3,92 por dia e aproximadamente R$ 117 por mês. Só que isso levando em conta o quilowatt aqui custando 83 centavos, já contando imposto, etc. E considerando que isso se repita por 24 horas em todos os dias do mês, certo? Eu creio que não seja tanto porque a gente não fica com o ar-condicionado, na verdade, 24 horas todos os dias, certo? Normalmente a gente liga mais para dormir, para num dia muito quente, ou num dia que não tá tão quente, ele vai trabalhar menos. Hoje, por exemplo, tá 30 graus, então é um dia bem quente. Então ele vai trabalhar um pouco mais do que num dia que tiver 25, você quiser deixar o ambiente só mais fresco. Que na realidade nesses dias, dependendo, nem precisa, né? Mas, pelo menos aí já dá pra ter uma noção. Então às 24 horas deu 5 kW praticamente. E só às 4 horas e meia da tarde, pico de calor do dia, gastou 2,3, ou seja, 40 centavos por hora. E à noite, só para manter o quarto agradável, foram 11 centavos por hora, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar qualquer coisa, pode perguntar. Aqui foi um ar-condicionado da Grato, de 9.000 BTUs inverter, ligado no 220 bifásico.